E com o elenco renovado, Palmeiras dá início ao seu retorno no Campeonato Brasileiro, com muitas novidades e completamente diferente. E é desse jeito que o Giro do Nação Alviverde aqui no YouTube se inicia. Deixem o seu like e se inscrevam no canal. Abel Ferreira, que já iniciou a preparação para a partida contra o Internacional, vem fazendo alguns testes no CT. O treinador, que está recebendo muitas críticas nas redes sociais por conta da sua ausência durante a data FIFA, sabe o que precisa ser feito para acalmar os ânimos e deixar a torcida quietinha. E segundo algumas informações dessa terça, o time terá algumas mudanças tanto no meio de campo quanto nas laterais. Sobre o ataque e a defesa, o técnico já está decidido, que não vai precisar de mudanças. Murilo Gomes e Vitor Roque e Flaco Lopes seguem sendo as grandes prioridades em suas respectivas posições. E para essa partida contra o Internacional teremos uma amostra sim do que será o Palmeiras nesse retorno. E as expectativas, claro, que está sobre o Andreas Pereira, que deverá fazer a sua estreia em um jogo antes da grande decisão contra o River Plate da Argentina. O Abel Ferreira já entendeu que a contratação foi feita especialmente para esse jogo da Libertadores, e para não estragar o planejamento, o treinador vai fazer as coisas do jeito certo. É colocar ele contra o Internacional nesse final de semana e deixar 100% pronto para a decisão da próxima semana de Libertadores. E olha que curioso, o Abel Ferreira, que tanto lutou pelo Andreas Pereira no início do ano, será o último funcionário do clube a dar as boas-vindas ao jogador quando ele retornar da seleção brasileira. Bom, é meio complicado isso, mas vamos torcer para que tudo dê certo, porque o Andreas Pereira é o grande titular da posição e não tem para ninguém. E agora está sobre as responsabilidades do Abel Ferreira a tomar as decisões certas, porque ele é o treinador, ele que manda no time e ele que terá a grande responsabilidade de fazer esses talentos jogarem do jeito certo. De faxineiro do clube para um dos melhores empresários da atualidade no futebol brasileiro. E essa é a nova realidade do Douglas Ramos, pai do Endrick, que está trabalhando a todo vapor nas novas revelações do futebol. E nada melhor do que começar essa carreira do jeito certo, tendo ao seu lado o Palmeiras, como um grande parceiro nesse início de trajetórias. E sim, o nosso palestra está sendo muito importante nesse início do Douglas como empresário de jogador. Inclusive, tem um jovem da base do Palmeiras que pertence ao grupo de investimentos. E o Palmeiras evita, inclusive, de falar muito sobre esse assunto por alguns motivos que a gente não sabe. Porém, é bom saber que o empresário, pai do Endrick, está ativamente nos nossos bastidores. Um cara como ele, com caráter e toda a dignidade, merece sim fazer parte desse planejamento de talentos que se encontra hoje nas nossas categorias de base. E ele tem um grande exemplo dentro da própria casa dele, né? O Endrick, que foi bem lapidado por ele, passou por grandes provações e hoje está brilhando no Real Madrid. E com toda certeza, quando tiverem mais atualizações, vou trazer aqui em primeira mão para todos vocês do canal. A liderança continua. Palmeiras segue no topo, sendo um dos clubes com mais vendas ao longo desses últimos 10 anos. O clube que tinha um passado triste, sem nenhumas vendas altas, agora se tornou o número 1 do futebol brasileiro. O Palmeiras, que está próximo de atingir a marca de 2 bilhões de reais em faturamentos, fica à frente do Flamengo, que faturou 1 bi nesse período todo, e na sequência vem logo Botafogo e Corinthians. E diante desses dados e com atualizações desta terça-feira, o Palmeiras garantiu para a imprensa que o objetivo até o final de 2027 é traçar a marca de 3 bilhões de reais. Números expressivos que para a presidente Leila é realidade. E claro que nessa história toda entra o grande personagem JP Sampaio, o fenômeno das categorias de base que segue fazendo história com vendas, revelações e títulos pelo Palmeiras. E se a presidente está com essa confiança toda, muito se passa pelo trabalho do dirigente, que segue sendo o grande gênio e a grande cabeça desse planejamento do clube. O Palmeiras hoje é um dos principais nomes da América do Sul e não é por acaso que os europeus estão abrindo os olhos e vendo como é feito todo o trabalho do JP Sampaio. O Real Madrid foi atrás dele, fez a consulta, o Grupo City também ficou interessado em entender melhor do como funcionam as coisas aqui e se espera que o Palmeiras tenha no mínimo a dignidade de dar toda a liberdade para o JP. Se ele tiver a carta branca para fazer o que quer no Palmeiras, aí teremos mais novidades como essas em prol do nosso futuro.
E as novidades dessa terça está demais. Depois de 3 meses, a FIFA enfim está realizando os pagamentos para os clubes que estiveram presentes na última Copa do Mundo. O Palmeiras, que foi um dos clubes que mais lucraram, vai receber na casa dos 250 milhões de reais. Existem alguns bônus que está incluído também nesse pacote todo, mas ainda não foram revelados pela diretoria do Palmeiras. Segundo as informações, esse dinheiro não vai ser utilizado em nenhuma contratação, porém vai servir muito para pagar algumas pendências que o clube adquiriu durante essa temporada de 25. E falando sobre o assunto Copa do Mundo, agora o próximo passo do Palmeiras é garantir a classificação no ranking da Conmebol. Há prioridade também de ganhar a Libertadores, porque dessa forma a gente garante a nossa ida para a Copa de 29, mas através desse ranking também conseguimos a nossa vaga para o próximo torneio. E para os mais curiosos, foi dessa forma que o Boca Juniors acabou conseguindo a sua ida para os Estados Unidos. Porque se não fosse por conta desse ranking, eles não teriam nenhuma chance de terem a sua presença confirmada. E apesar de faltar 4 anos, existe muitas expectativas sobre essa próxima Copa. E o presidente da CBF, por exemplo, o Schalke, já deixou a sua carta de intenção para sediar esse próximo torneio aqui no Brasil. E não, a Leila não está com febre. Para quem achava que a presidente iria baixar o preço dos ingressos apenas em 1 a 2 jogos, agora se depara com essa divulgação de preços para a partida contra o Internacional nesse final de semana. O setor mais caro, por exemplo, está na casa dos R$200, valor esse que até um tempo atrás era o mais barato pelo Gol Norte, ou seja, a presidente quer mesmo a presença da torcida e, segundo algumas informações, toda essa reviravolta só está acontecendo por conta das pressões feitas pelo ex-presidente Maurício Gagliotti e também do Abel Ferreira, que sabe que precisa ter o apoio da torcida para conseguir dar a volta por cima. Eles entenderam que não tem como atacar a torcida e no final querer o apoio deles. Se não fizerem o mínimo, não tem como ter paz para trabalhar. E com o passar dos dias terá muitas surpresas vindo aí, tá? As expectativas é que os ingressos para a partida contra o River Plate também não esteja lá nas alturas, como era até comum um tempo atrás. A presidente está com bom senso e agora é a hora de nós torcedores aproveitarmos e marcar a presença em peso no Allianz Parque. E nessas próximas partidas, o objetivo é um só: trazer de volta o poder do Allianz Parque com caldeirão e toda a pressão necessária para intimidar a presença dos argentinos, que estão prometendo tudo dentro do Monumental de Nunes e terá que ter a consciência que no Allianz Parque não será fácil de enfrentar o Palmeiras. E, inclusive, falando sobre esse jogo de ida, a torcida do Palmeiras precisa ficar bem atenta. Não vai achando que é um jogo festivo, que não vai ter nada demais. Olhos abertos e, por favor, andem sempre em grupos, porque só assim para evitar alguns problemas, né, que a gente conhece bem como funcionam os argentinos. É sempre rivalidade, Brasil e Argentina, e infelizmente isso acaba estragando um pouco do espetáculo. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, os torcedores vão estar presentes lá no Monumental, vão torcer, vão ver de perto a vitória do Palmeiras e vão retornar para o Brasil com a vantagem na bagagem. E bom, torcedor, tô ficando por aqui, agradeço demais a sua presença, tamo junto e até a próxima. E avante palestra!